Eu não ia fazer o Rasgando o Véu hoje. Mas acabei de me lembrar de uma coisa. Estou tão acostumado a lidar com isso de outra forma, a falar sobre isso de outras formas, que nem me dei conta, nem me rasguei para essas coisas, para esses detalhes. Hoje é dia 13 de maio. Não é dia de Nossa Senhora Aparecida, nem de Nossa Senhora Aparecida, nem Nossa Senhora de Fátima. Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora Rosa Mística, enfim, os católicos têm o 13 de maio como um grande dia, cheio de santa, cheio de aparição de Nossa Senhora. Mas não é isso. O que eu tinha me esquecido era que hoje é o dia em que se comemora a abolição da escravatura, a assinatura da Lei Áurea pela pela princesa Isabel, né? Fazer o quê? Vamos conversar um pouquinho sobre isso? Isso é muito importante. Eu até estava assistindo o vídeo que o Spartacus publicou no IGTV. Vale a pena mesmo, gente. Mas eu queria ir um pouquinho mais além, sabe? O Spartacus colocou de uma forma extraordinária, assim, o momento da abolição não foi um momento de benefício, como todo mundo coloca. E tem gente que coloca que a princesa Isabel foi uma santinha, foi uma mulher maravilhosa, porque ela era abolicionista. Era. Mas não era esse o fator que iria fazer com que ela libertasse os escravos. Não era porque ela era uma abolicionista, né? Mas assim, ele colocou de uma forma muito interessante, porque assim, a escravidão foi abolida no Brasil e os negros ficaram absolutamente desamparados. Porque simplesmente foi abolida a escravidão. Como também foi feito nos Estados Unidos, da mesma forma. A abolição ela não foi por um favor, por uma questão extraordinariamente assim. Não, chega de explorar os coitadinhos. Não foi. Não foi favor. Tá? Não foi. Não se iluda porque não foi. Na verdade, a abolição surgiu por causa de vários fatores, né? Como o Spartacus bem colocou, um dos principais fatores foi o boom, né? o boom da Revolução Industrial na Inglaterra. Na verdade, a Revolução Industrial já vinha acontecendo há 200 anos. Só que chegou um momento da Revolução Industrial, no final do século XIX, em que havia mais produção do que demanda. Então, os estoques estavam repletos e não tinha saída. E ia começar a ter perda. O que aconteceu? Eles precisavam de uma sociedade de consumo mais inflada, mais entumecida. O que aconteceu? Qual que era a ideia? Então, vamos fazer o seguinte, vamos criar uma sociedade, vamos aumentar a sociedade de consumo. Como é que se aumenta a sociedade de consumo? Coloca os escravos, transforma os escravos em cidadão, faça com que os escravos deixem de ser animais, propriedades privadas, e se tornem cidadãos que trabalham e podem pagar por seus bens de consumo, enfim. E assim surgiu a abolição da escravidão. Na verdade, a Inglaterra já tinha abolido a escravidão há muito tempo antes, quase 50 anos antes. A França também já tinha abolido muito tempo antes, sabe? E os Estados Unidos também já tinham abolido. Só que tem um detalhe. Quando a França aboliu a escravidão, quando a Inglaterra aboliu a escravidão, enfim, quando a maioria dos países da Europa aboliram a escravidão, isso aconteceu no final da Revolução Francesa, na verdade, né? Depois que Dom João veio por aquela história de Dom João vir embora para o Brasil fugir, dessa coisa toda. Então, logo depois do final da Revolução Francesa, a maioria dos países da Europa já tinham abolido a escravidão, porque precisavam de mão de obra barata. Olha lá a importância. Não dava para escravizar os negros nas fábricas, porque eles não iriam se adaptar. Então, eles precisavam de mão de obra barata. Então, libertaram os escravos lá, entendeu? Mas libertaram dando caminho para eles. Qual que era o caminho? O caminho do trabalho. Então, assim, vocês vão ser libertos dessa escravidão aqui, assim, mas vocês vão trabalhar nas empresas. Existe vaga para vocês trabalharem na indústria de bem de consumo, na indústria alimentícia, enfim. Como a Revolução Industrial estava em pleno vapor, eles lá libertaram seus escravos para que eles fossem direcionados como mão de obra barata. Por quê? Porque nas indústrias não podia trabalhar. Se você quer entender melhor isso, assiste Os Miseráveis. Você vai entender exatamente como que funcionava
principalmente na França, do período da Revolução Industrial, como que funcionou essa questão dos pobres que trabalhavam quase como escravos. Oi, Eduardo, meu amor! Dos pobres que trabalhavam quase como escravos nas empresas por moedinhas por semana, né? E logo depois entraram os negros, com a libertação dos escravos em toda a Europa, entraram os negros para fazer esses trabalhos maçantes, esses trabalhos que eram realmente desumanos, gente. Tá? Não tinha muita diferença do trabalho escravo, porque o pagamento era absurdamente inferior. E o negro recebia muito menos do que o branco. Ainda que o branco fosse muito pobre e também passasse pelos mesmos tipos de sofrimento, o negro ainda ganhava menos e ainda sofria mais, porque o negro continuou apanhando, mesmo ganhando para trabalhar. Logo depois veio a libertação pelos Estados Unidos. Os Estados Unidos tiveram um processo de libertação dos escravos que foi diferente da Europa, mas ainda foi, não sei se melhor do que o Brasil, mas assim, nos Estados Unidos os escravos que lutavam na guerra tinham direito à liberdade. Os escravos que prestavam serviços específicos à sociedade e ao governo, ganhavam o direito de comprar sua liberdade, de comprar suas alforrias, etc. e tal. No Brasil não foi diferente. Só que no Brasil, o Brasil não teve guerra. O Brasil tinha umas revoltinhas, como o próprio Spartacus falou, que a libertação dos escravos no Brasil se deu principalmente por causa das revoltas e dos movimentos dos próprios negros pela libertação dos escravos, né? Mas interessante, isso não teria acontecido se não fosse a pressão exercida pela sociedade dominante, pelas economias dominantes. Então vamos rasgar esse véu? Vamos parar de dizer que a princesa Isabel era uma santinha? Sabe? Porque assim, de fato, nós temos no Brasil o dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, que é muito mais festejado hoje do que o próprio 13 de maio, porque todo mundo sabe, pelo menos a maioria, eu espero, né, que o 13 de maio é um conto de fadas. Da mesma forma como 21 de abril, que foi o suposto dia da morte de um dentista soldado mineiro, tá? Hoje é mais importante do que o dia do descobrimento do Brasil, por exemplo. Ninguém lembra que dia 22 de abril é dia do descobrimento do Brasil, é dia do aniversário do Brasil. Ninguém lembra, ninguém faz um bolinho pro Brasil, ninguém faz uma parada pro Brasil. Mas o dia 21 de abril, que foi um idiota de um mineiro, que ninguém sabe direito por que é que ele estava lutando, ninguém sabe direito por que diabo que ele estava lutando, foi vestido e pintado de Jesus brasileiro, e fizeram feriado no dia da morte dele. Vamos acabar com essa palhaçada. Vamos acabar com essa palhaçada. Tá? O Dia da Consciência Negra foi criado porque ele realmente festeja a possibilidade dos negros serem respeitados como as pessoas maravilhosas, incríveis, extraordinárias que eles realmente são. Não no 13 de maio. Não no 13 de maio. Entendeu? 13 de maio... Quando eu era criança, 13 de maio era até feriado, gente. Na minha cidade, pelo menos, eles faziam feriado. Não sei se era feriado no país inteiro, mas o 13 de maio era até feriado na minha cidade. Não sei se por questões cristãs ou se por questões históricas. Mas a grande questão é essa. Os negros no Brasil, nos Estados Unidos, na maioria daqui, da América Latina e América do Norte, eles saíram das fazendas, eles foram libertos sem nenhuma noção do que iam fazer, de para onde iriam. Eles eram trabalhadores rurais, sequestrados, usurpados, violentados da sua própria terra natal, muitas vezes por seus próprios dominadores, né? E trazidos para cá para trabalhar. Trabalharam por 300 anos, foram explorados por mais de 300 anos. Se você for contar que o movimento escravagista aqui no Brasil começou em 1560 e durou até 1888, em termos, na lei, né? Porque eu conheço a história, eu sei que os Magalhães, por exemplo, né, da Bahia, os avós de Antônio Carlos Magalhães
tiveram escravos, sim, nas suas fazendas até 1930. Eu sei disso porque eu conheci pessoas que viviam, que estiveram nas fazendas, que frequentaram as fazendas e que me contavam que a afinada mãe do falecido Antônio Carlos Magalhães fora uma grande racista até os últimos dias de sua vida e falava que ela mesma falava com todo orgulho que a lei para ela não valia porque os Magalhães eram os donos da Bahia e a lei para eles não valia, não contava porque eles tinham tido mesmo, ela enchia o peito para falar que eles haviam tido suas senzalas lotadas de escravos até os anos 30, até comecinho dos anos 30 eles ainda tinham escravos, entendeu? Então, por mais de 300 anos houve essa exploração, houve essas situações desagradabilíssimas e quando foram libertos os escravos, eles simplesmente foram libertos. Não houve uma chance, não houve uma oportunidade para que eles pudessem ter a sua cidadania resgatada. Você consegue entender agora por que no Brasil, nos Estados Unidos e em toda a América Latina, o negro ainda é vítima de estigma e racismo? Ele não foi reinserido, ele não teve a garantia da devolução da sua cidadania. Ele simplesmente foi libertado. Não foi garantido direito nenhum a ele. Não foi garantido direito à moradia. Não foi garantido direito a uma renda. Não foi garantido. Quem tinha direito eram os brancos. Os brancos tinham salário mínimo, os brancos tinham direito à moradia, os brancos tinham direito a falar. Os negros, eles simplesmente foram libertos. Leia o texto da Lei Áurea que você vai entender. O projeto dos abolicionistas era de que a libertação dos escravos viesse munida de um soldo mensal para todos os negros, para que eles pudessem se manter até que pudessem se sustentar sozinhos. E como que eles se sustentariam sozinhos? Simples. Haveria uma distribuição de terras do Império, o Império distribuiria, daria pedaços de terra, terrenos específicos para que eles pudessem plantar o seu próprio sustento e o suficiente para poder vender e bancar os seus próprios sustentos. Então, esse era o projeto dos abolicionistas, dar condições, dar direito à cidadania a esses negros que viriam a ser libertos, que viriam a ser livres. Isso era o projeto, mas não aconteceu. Não houve nenhuma legislação de garantia de direito nenhuma depois da libertação. Simplesmente foi uma questão urgente, porque não foi uma coisa assim, a princesa Isabel se preparou e fez uma análise por 6 meses de como ela poderia fazer. Não. Porque a princesa Isabel se sentou com os abolicionistas e ouviu os abolicionistas. Não. Não aconteceu assim. Aconteceu uma ameaça, tá? Os anais da história do Brasil são muito engraçados, gente. E a gente vai começar a conversar muito sobre isso, tanto aqui no Rasgando o Véu quanto no Mesmo Tom. A gente vai conversar muito sobre isso para você entender por que é que você pensa do jeito que você pensa. Tá? E onde está a questão da cultura e da história que fazem você pensar do jeito que você pensa e por que tantos brasileiros acreditam que esse que está aí sentado dentro do Planalto ainda tem gente que pensa que ele é alguma coisa que preste para a nação brasileira. Tá? O que aconteceu foi um ultimato recebido das potências mundiais, que na época eram Inglaterra, França e Espanha. Tá? Portugal pertencia ao primeiro mundo, mas ela era uma economia muito básica. Né? Afinal de contas, Portugal só faz divisa com a Espanha, né, gente? Ela é uma coisa estranha. É um país muito bonito, mas que não tem divisa com nenhum outro país a não ser a Espanha. Então foi um ultimato recebido pelo governo brasileiro, pelo Império, na verdade. O Império Português, a monarquia, a coroa portuguesa recebeu um ultimato dos 3 países, Inglaterra, França e Espanha. Esses 3 países fizeram um ultimato a Portugal. Aí, na verdade, a Espanha ainda tinha
A Espanha ainda tinha, nas suas colônias, ainda tinha muitos escravos, né? Mas foi meio que, enfim, foi meio que um ultimato e assim, não houve muita alternativa. Não houve muita alternativa. Quando o representante da coroa portuguesa chegou ao Brasil a mando de Dom Pedro II, né? Gente, leiam bem. A princesa Isabel era regente no Brasil porque Dom Pedro II teve que ir para Portugal assumir a coroa. Da mesma forma que Dom Pedro I teve que ir para Portugal. Quando Dom João morreu, Dom Pedro I foi para Portugal. Dom Pedro I foi para Portugal para assumir a coroa. Deixou Pedro II no Brasil. Pedro II foi para Portugal assumir a coroa, deixou Isabel regente. Porque aí eles já não eram mais, já não existia mais o Império Brasileiro e o Império Português. Quando Pedro II foi para Portugal, ele deixou Isabel como regente. Porque ele era imperador de Portugal e do Brasil. Entendeu? Por isso que todo mundo fala que o Brasil estava no primeiro mundo naquela época. Na verdade, Dom Pedro II foi um grande mecenas, né? Dom Pedro I e Dom Pedro II fizeram realmente o Brasil estar no cenário mundial. Mas naquele momento, então, Pedro II enviou um missionário, um mensageiro da coroa portuguesa, do Império, para avisar que Isabel não tinha mais alternativa. Ela tinha que assinar, entendeu? Em nome do Império, ela tinha que assinar a libertação dos escravos, que não tinha mais alternativa. Eles tinham um prazo a ser seguido. Se esse prazo não fosse mantido, se esse prazo não fosse executado, o que iria acontecer seria um fechamento de portos, um fechamento de fronteiras para Portugal. E Portugal, o Império Português e brasileiro, não conseguiriam mais comprar e vender de outros países do mundo. Isso, para acontecer em plena Revolução Industrial, era uma coisa inimaginável, inaceitável. Então foi assim, tipo, corre que o pau tá pegando, corre que a mandioca tá ali atrás, só esperando para entrar. Então foi feito a toque de caixa, foi feito a 3x2, e assim se libertou os escravos, deixando-os sem eira nem beira. E aí é onde a gente descobriu, onde a gente desenvolveu com maior profusão a mendicância, a favelagem, entendeu? As favelas foram ampliadas a partir disso, entendeu? Nós já tínhamos escravos libertos, nós tínhamos negros alforriados que compraram suas alforrias, nós já tínhamos negros jornalistas, nós já tínhamos... Gente, pelo amor de Deus, Machado de Assis era negro, gente. E todo mundo acha que ele foi um grande escritor, uma pessoa extraordinária ali. Foi um grande escritor, tá? Um grande escritor. Mas ele era um negro extremamente racista. Oi, Marina! Bom dia, princesa. Tá? Machado de Assis foi um grande escritor, um estadista brasileiro, negro e racista. Tá, meus amores? Assim como Gandhi, que todo mundo acha, que todo mundo tem muita gente que endeusa Gandhi. Eu respeito muito Gandhi por muita coisa que ele fez, tá? Mas Gandhi, gente, era machista, extremamente machista e agressivo, tá? Gandhi não era contra as castas, para vocês terem ideia. Gandhi era pela libertação da Índia, mas ele não era contra as castas. Gandhi foi um dos mantenedores profundos das castas na Índia. E eu, esses tempos atrás, até tinha falado que ele tinha contribuído para o final das castas. Não, não foi ele, não. Eu ainda vou trazer aqui para vocês, vamos conversar um pouquinho sobre o fim das castas na Índia, que é muito interessante esse assunto também. A gente vai conversar muito sobre isso no Rasgando o Véu, né? Mas então, assim, a libertação, a liberdade aconteceu sem um amparo. Sem um amparo legal, sem um amparo social. E aqui a gente não está falando de assistencialismo, não, gente. Os escravos, os negros foram libertados sem amparo social nenhum. Eles simplesmente foram soltos no mundo, numa sociedade racista, xenofóbica, tá? Que não dava emprego a eles. E aí, aonde construiu-se na sociedade de que o negro era malandro,
de que o negro era bandido. Por quê? Porque ele não se você não dá a oportunidade de um homem sustentar sua própria casa, vai chegar um momento em que ele vai ter que roubar para poder comer, para poder sustentar seus filhos. Por quê? Porque ninguém dava trabalho. E se desse trabalho, dava trabalho escravo. Então, o que houve durante a libertação dos escravos foi uma falta de consciência. Por isso que, cada ano, mais intensamente, o 13 de maio deixa de ser festejado, passa a ser abandonado, porque na verdade é uma lei que realmente não tem valor nenhum, não teve valor nenhum, se você for observar, ela simplesmente libertou homens e mulheres que viviam na escravidão. Mas o que era direito dos negros receberem, quem recebeu foi os italianos, quando os italianos chegaram no Brasil para substituir essa mão de obra escrava. Foram muito poucos fazendeiros brasileiros que libertaram os seus escravos e lhes ofereceram trabalho. Aconteceu. Aconteceu sim. Eu tive a oportunidade de conhecer duas famílias que são famílias antiquíssimas do Brasil, né? Que lógico, eu não posso falar o nome delas porque eu não pedi autorização, mas que são famílias antiquíssimas do Brasil e que, ao libertar seus escravos, deram a eles o direito de escolher entre ir viver suas vidas ou permanecer na fazenda trabalhando, ganhando salário, trabalhando como funcionários, como empregados, né? E uma dessas fazendas, inclusive, é de uma pessoa muito bem quista por mim, né? E ele conta que o tataravô dele falava, o bisavô dele contava com muito amor que o senhor da fazenda era uma pessoa tão extraordinária, que tratava tão bem os seus escravos, que ele falou assim, ó, eu quero que agora, se vocês forem ficar, eu quero que vocês destruam, botem abaixo essa senzala e aproveitem o material que tiver para aproveitar e façam cada um a sua casinha, e aqui nós vamos criar a nossa colônia. Então, quando foi ofertado pelo governo imperial a vinda dos italianos, essas duas famílias, essas duas fazendas de café, uma no interior de São Paulo e outra no interior do Paraná, né, que era a grande força cafeeira da época, eles não precisaram, né, não aceitaram, não tiveram necessidade, porque já tinham aqueles funcionários e ficaram trabalhando com eles até o final dos anos 40, mais ou menos, para vocês terem noção. De 1888 até mais ou menos o final dos anos 40, no caso da Fazenda do Paraná, o que eliminou, o que provocou o desemprego deles foi a geada negra, que queimou e dizimou, e na verdade assim, foi uma coisa horrível, porque na verdade os negros perderam seus empregos, né, porque meio que o trabalho ia passando de pai para filho, né? O trabalho rural funciona dessa forma. Mas eles perderam seus empregos porque o dono da fazenda, a família também, veio à falência, né? Eles levaram quase 20 anos para conseguir se restabelecer para restabelecer os seus bens. Então, assim, o que o Rasgando o Véu de hoje quer trazer para você é exatamente essa questão. A necessidade de nós percebermos aquilo que realmente é fato, aquilo que realmente é real. Quando você oferecer a oportunidade de uma pessoa ser livre, ofereça a ela a oportunidade de manter essa liberdade. Ofereça a ela a oportunidade de se beneficiar dessa liberdade. Ofereça a ela a possibilidade de ser feliz através dessa liberdade. Porque o que foi oferecido aos negros no Brasil e nos Estados Unidos não foi liberdade. Foi uma troca injusta, uma inversão injusta de valores e uma troca injusta de uma situação degradante por outra, talvez ainda mais degradante. Porque as pessoas passaram a não ter mais sequer um teto onde se abrigar. Conseguiram entender? Eu espero ter sido bem claro com vocês. E assim, é importante que você comece a observar mais a história do teu país e a cultura do teu país. Tá bom? O Rasgando o Véu fica por aqui. Na quarta-feira que vem nós teremos entrevista. Tá? Eu tô
preparando uma surpresa com um doido maluco para a gente rasgar o véu totalmente. E Projeto Identidade, sexta-feira vai estar com a gente. A Marina do Projeto Identidade vai estar sexta-feira com a gente aqui às 8 da manhã no Alvorada das Deusas. Não perca. Aliás, falar em não perder, você já se inscreveu na Semana da Merkabah? Amanhã é a última aula da Semana da Merkabah. Você tem hoje e amanhã para você se inscrever e assistir as outras 3 aulas e mandar teu formulário de inscrição, porque amanhã a gente vai fazer a análise dos nomes ao vivo na 4ª aula da Semana da Merkabah. Então não perca essa oportunidade. Vem com a gente, vem para cá. Tá bom? É um convite que eu te faço para que você mude radical e totalmente a tua vida. Tá bom, meus amores? O link está na bio, é só você clicar lá e você vai ter acesso a todas as aulas, ao formulário, aos meus livros, ao grupo do WhatsApp, o grupo do lembrete do WhatsApp, o canal do Telegram e também o canal do YouTube. Tá bom? Um beijo no coração de vocês e o Rasgando o Véu mais tarde sai do Instagram e vai para o YouTube. Amanhã ele fica lá no YouTube. Tá? O Rasgando o Véu fica aqui por 12 horas e depois ele vai lá para o YouTube. Então você pode acessar todos os programas, todas as etapas, todos os episódios do Rasgando o Véu lá no nosso canal do YouTube. Tá bom, meus amores? Um beijo e até quarta-feira que vem.